Olá, eu quero te agradecer, primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de podermos estarmos com vida para respirar. Eu não sei a hora que você vai estar vendo este vídeo, estar acompanhando esse vídeo, mas quero te trazer uma palavra neste momento. Não sei se você vai estar ouvindo agora, ou vai estar ouvindo de tarde, noite, madrugada. Um privilégio que nós temos é o dom da vida. O privilégio que nós temos é sabermos que estarmos de pé diante das dificuldades. O privilégio que nós temos é acordar, olhar, contemplar esse lindo dia chuvoso, ou às vezes também no tempo de sol. Muitas vezes a nossa ingratidão, ela nos torna uma pessoa difícil. A ingratidão a Deus nos torna uma pessoa arrogante, porque muitas vezes nós não colocamos a nossa confiança conforme Deus quer nele. Eu sempre falo e nunca vou me cansar de falar que eu sou dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus acima de tudo. E eu quero falar hoje sobre oração, sobre perseverança, sobre dedicação, sobre extensão. Essa é uma dádiva que Deus nos proporcionou dentro do Evangelho. E Deus tem me despertado nesses dias sobre a perseverança, sobre se dedicar mais. A palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, que diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O que me chama muita atenção, querido, é que Atos dos Apóstolos nos lembra uma história de crise na igreja primitiva. Tiago, naquela época, havia sido morto pelo rei Herodes. O rei Herodes, ele prendia algumas igrejas para o maltratar. O povo sofria ao fio da espada por pregar a palavra do Senhor. Então, o querido Pedro claramente foi preso por pregar a palavra do Senhor, por falar a verdade. Como assim Tiago, ele
foi preso, foi morto. Por não negar a fé em Cristo. Assim também foi Pedro. Mas engraçado que, como Pedro, ele seria o próximo a ser morto, assim como foi Tiago. A igreja, naquele momento, respeitava, admirava o seu líder, se importava com a condição física, espiritual do seu líder. Como hoje é difícil encontrar as pessoas se preocupar com a história, com a vida financeira, física, com a vida espiritual do seu líder, não se importando e muitas vezes está intercedendo em oração, muitas vezes não buscando a favor do seu líder. A igreja primitiva antigamente era uma igreja unida em favor do seu líder. Era uma igreja unida que não vivia em fofoca. Era uma igreja unida que não vivia questionando a vida dos irmãos. Era uma igreja totalmente amorosa, de responsabilidade. Era uma igreja que buscava, intercedia pelos seus irmãos, sem procurar interesse. Era uma igreja que realmente tinha necessidade em buscar a Deus e ajudar. Mas era uma igreja que também sabia quando o seu líder estava para ser morto, ser decapitado, ser maltratado, entrava em oração. Eles eram um povo que realmente orava com paixão. Lemos que a igreja orava intensamente a Deus por ele. A expressão orava intensamente também pode ser entendida como uma oração fervorosa, uma oração prolongada, uma oração com um grande objetivo. O carinho que Pedro, como líder e como pastor daquelas ovelhas, porque Pedro não buscava o interesse material, Pedro não buscava o interesse físico, mas Pedro, ele buscava o interesse espiritual para a tua igreja. Pedro não se corrompia, Pedro não se colocava como pretexto,
como um pobre coitado. Pedro não usurpava a fé dos irmãos. Pedro não vivia como merenda. Pedro não vivia como um pobre coitado. Pedro não vivia escravizando os irmãos. Pedro não vivia usurpando a fé dos irmãos. Pedro não vendia a palavra do Senhor, mas Pedro, ele pregava a verdade. Pedro pregava a salvação. Pedro não fazia separação de quem tinha muito dinheiro e quem não tinha. Pedro amava todos eles com o mesmo amor em Cristo Jesus. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos relatar na Bíblia Sagrada que amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amarás o próximo como a si mesmo. Então Pedro, ele amava a Deus, amava o próximo. Porque amando o próximo, ele estava amando a Deus, apacentando as ovelhas como Deus queria. Ele estava amando, estava cuidando. Muitas vezes nós somos chamados para cuidar e nós desprezamos aquele que Deus chamou para cuidar. Deus nos chamou para apacentar e muitas vezes nós não estamos apacentando como Deus quer. Quantos líderes estão se corrompendo nas igrejas, desprezando aqueles que não têm, amando aquele que tem mais. Quantos líderes dentro da igreja estão se corrompendo pela palavra do Senhor, estão colocando pessoas no altar de qualquer maneira, por causa da posição social, por causa da posição financeira. Quantos estão se corrompendo, esquecendo que Jesus está voltando? A palavra do Senhor vai nos relatar que Pedro, ele se encontrava preso no cárcere, assim como Tiago já tinha sido morto pelo rei Herodes. E Pedro ali no cárcere, mas a igreja se colocou em uma posição de igreja. Se uniram e começaram a interceder. A igreja não estava orando naquela oração fajuta, Deus cuida de Pedro. Não. A igreja começou a orar de uma forma totalmente diferente, com uma intimidade que só os crentes de antigamente tinham. Os crentes que buscavam. Será que você não está sentindo falta desses crentes? Ou até que você era de buscar a face do Senhor? E agora eu vou introduzir como fosse umas palavras: Senhor, vai de encontro agora onde está Pedro. Senhor, ele é o nosso líder. Senhor, ele faz a tua obra com amor, com dedicação, ele não se corrompe. Senhor, faz de encontro, cuida, liberta. Senhor, liberta ele daquele cárcere, Senhor, coloca em seu anjo. E um orava de uma forma, o outro, Senhor, vai lá e quebra aquela algema. E outro começava a orar, a falar em mistério, Senhor. E outros começavam a glorificar numa intimidade com Deus. E o Senhor, através daquelas orações perseverantes, oração que ficava de joelho, ficava com as carnes vivas de tanto orar, de tanto clamar, não se preocupava com o chão, com o piso. Crente hoje quer se preocupar com o piso que ele vai ajoelhar. Crente hoje quer se preocupar
da forma que ele vai clamar, da forma que ele vai pedir. Oh, meu amigo, oh, meu amiga. Jesus, ele quer um coração aquebrantado. A resposta daqueles irmãos que oravam incessantemente, que orava realmente com vigor, que orava com dedicação. Aqueles irmãos não paravam e quando de repente algo milagroso o Senhor fez. A oração do crente ele tem que ser estendida. Ele tem que ter um objetivo, simplesmente com a intimidade com Deus. Alguma vez você foi pegar algo na tua vida e por ironia aquele algo caiu, mas antes de ele cair no chão, você tentou alcançar. Você tentou pegar para não deixar quebrar, para não deixar cair. Ei, Jesus está voltando. Jesus está querendo vir buscar uma igreja que realmente tem intimidade com Ele. Jesus quer buscar uma igreja que realmente não busca nem seus interesses material, mas sim que busca os seus interesses espiritual. A gente vai vivendo alguns anos das nossas vidas, a gente vamos envelhecendo, e muitas vezes deixamos o ego tomar conta da nossa vida, esquecendo que nós somos totalmente dependentes de Deus. Muitas vezes nós deixamos as coisas para trás, que é mais importante, que é ver o seu irmão salvo, que é ver seu irmão caminhando para a glória. Muitas vezes nós estamos deixando o primeiro amor, nós não temos mais aquela intimidade que nós tínhamos, que Deus queria em nossa vida, que nós buscava, que nós subia monte, que nós orava, que nós tínhamos aquele prazer de estar numa escola dominical, que nós tínhamos o prazer de estar numa consagração. Oh, meu Deus! Oh, meu amigo, minha amiga! É hora de se apegar mais a Deus. Talvez você pode estar vendo esse vídeo. Jesus está às portas. Nós vamos fazer nós estamos 10 meses de pandemia. A chikungunya ela não parou o Brasil. A chikungunya ela não parou o mundo. A gripe suína ela não parou o Brasil, a gripe suína não parou o mundo. A ebola não parou o Brasil, não parou o mundo. Oh, meu amigo, ninguém hoje fala mais sobre câncer, mas fala sobre coronavírus. Deus tem me despertado, assim como eu sei que Deus tem despertado muito.
Quantos estamos se preocupando com o nosso status, com a nossa condição financeira? Quantos não conseguem mais crer na palavra do Senhor? Quantos estão se corrompendo? Quantos estão fazendo as coisas de Deus de qualquer maneira? Quantos estão vendendo a palavra, cobrando um absurdo para pregar na tua igreja? E quantos dentro da igreja estão se corrompendo quando vê um pregador famoso, alguém que de status, quer ir ver, que às vezes paga um dinheiro para estar junto, para ver a pessoa pregar, e muitas vezes, dia de culto na sua igreja, sai, não dá obediência ao seu pastor, ao seu líder. Ei, querido, o mesmo Deus que está numa igreja grande, famosa, é o mesmo Deus que está na tua igreja. Muitas vezes as pessoas falam que o pastor está sem unção, está sem direção. Muitas vezes fala que o pregador não está com unção, o pregador está vazio. Muitas vezes fala que a levita não estava com intimidade com Deus. Às vezes entra dentro da igreja, sai da mesma forma, sabe por quê? Porque o erro está em você, às vezes o erro está em mim. Porque não entra dentro da igreja como antigamente, entrava já adorando, entrava já buscando a face do Senhor. Aí muitas vezes o seu líder, ele está para baixo, sabe por quê? Porque você não ajuda a orar. Pedro estava preso, mas a igreja se uniu para orar. Pedro estava preso, mas a igreja se uniu para interceder intensamente pela vida de Pedro, pela vida do seu líder. Às vezes o seu líder, ele cai, ele tropeça, por quê? Porque você não está ajudando. Porque você só sabe criticar, só sabe murmurar. Às vezes o seu pastor não foi te visitar, você fala, eu não vou voltar lá porque meu pastor não me visitou. Você sabe se seu pastor está passando o processo. Quantas vezes você perguntou para o seu líder se ele precisa da tua ajuda, precisa do seu carinho, precisa de um abraço, o seu líder também precisa de um abraço, precisa da sua oração. E Pedro ali já esperava que por ali podia morrer, mas Pedro não ia negar. Pedro continuou firme, mas a igreja intercedendo. A igreja tinha amor pelo seu líder, a igreja hoje não tem amor ao seu líder. Mas também porque muitos líderes estão se corrompendo. Muitos líderes estão botando qualquer pessoa no seu altar para pregar. Ei, líder, o altar é uma coisa santa. O instrumento da igreja é uma coisa santa. Olha qual o levita que você bota para meter a mão no seu instrumento da igreja. Olha quem você coloca para pegar no microfone que foi ungido para adorar a Deus. Olha quem você coloca para subir no altar de Deus. Olha quem você coloca para botar no altar sentado com você do seu lado. Olha com quem você anda. Quando as pessoas estão deixando o primeiro amor. Quando estão trazendo o mundo para dentro da igreja, esquecendo de levar a igreja para o mundo. Porque quando você leva a igreja para o mundo, você traz
as pessoas que estão no mundo para dentro da igreja, para fazer realmente a vontade do Pai. Mas muitas pessoas estão aceitando trazer o mundo para dentro da igreja, uma renovação totalmente diferente. Está agradando o homem, mas está desagradando a Deus. Quantas pessoas estão dando uma de santidade lá em cima, mas o coração está vazio, a mente está vazia. A santidade está no coração. A santidade está na sua intimidade com Deus. A santidade está no seu caráter. A santidade está para viver uma vida íntegra com Deus. Uma vida sincera. Quantos estão dentro da igreja não conseguem sentir mais a presença de Deus porque está vazio. Quantos não conseguem mais sentir a presença de Deus porque está corrompido, o coração corrompido. Está vivendo uma vida de pecado. Quantos estão mortos já por dentro, a sua vida espiritual já não existe mais. Quanto acha que está sendo usado por Deus, mas não está na pura emoção. Está vivendo uma vida de qualquer maneira. Durante o dia está vendo um filme pornô. E de noite está dando uma de adorador. Durante o dia está batendo na mulher, de noite quer dar uma de crente santarrão. Durante o dia está espancando os filhos. Chega à noite, dando de santarrão. Durante o dia está xingando, cheio de palavrão feio na boca. Durante a noite pega o microfone e acha que é o santão. Deus está te vendo, filho. Deus está te vendo, filho. Durante o dia está bebendo uma cervejinha, um uísque. E de noite está pegando a Santa Ceia do Senhor. Chega. Chega de brincar com as coisas de Deus, querido. Não tem mais força para orar, não tem força para clamar. Está vivendo uma vida de qualquer maneira. Olha, meu amigo, Jesus está voltando, essa é uma das palavras que Deus tem me incomodado, que muitas mais não estão pregando mais. Jesus está voltando. Os princípios das dores estão aí. Os sinais estão aí. As pessoas estão querendo se enriquecer. As pessoas estão querendo ser um líder para ficar rico. Montando uma igreja como empresa. Não é hora. Não é hora de brincar. Nós vamos ter o julgamento final. Naquele grande dia, a gente vamos ver quem é quem. Naquele dia vai ter o julgamento final. Ei, está chegando a hora que eu e você vamos dar conta do nosso exato. Que eu e você vamos estar como réu. E Jesus como juiz. Agora ele está com meu e seu advogado. Mas ele vai estar como juiz.
Jesus vai estar como juiz na nossa vida. Vai chegar uma época que vai chegar o dia que como advogado não vai existir mais, vai ser como juiz. E por isso, às vezes, nós estamos muitas vezes empolgados porque ele ainda está como nosso advogado. Muitas vezes, só porque ele está como nosso advogado, nós esquecemos dos princípios. Tá difícil, querido. Tá difícil, muitas vezes tá. Mas é hora de olhar para o alvo que é Deus. É hora de olhar para o alvo que é Jesus Cristo. Vai chegar um dia, filho, que o Espírito Santo não vai estar para te consolar. Vai chegar um dia, filho, que falar bonito, que pregar bonito, que louvar bonito, não vai valer mais nada. Os povos de antigamente não tinha teologia, mas quando abria a boca para louvar, para pregar, não tinha aula de canto, que quando abria a boca a unção descia dentro do templo. As pessoas não tinham teologia, mas tinham geologia. Não falava bonito, mas quando abria a boca para pregar, o Espírito Santo introduzia as palavras dos lábios. Hoje não. O profeta hoje sobe no altar famoso porque fala bonito, é eloquente nas palavras. As palavras como fosse um doce. As palavras suaves. Mas se procurar unção, se procurar intimidade com Deus, não tem.